professor Cleiton está conosco. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão para fazer sobre este tema, é só mandar mensagem no 359-9979-5825. E além disso, também estamos em lives no Facebook, live no Facebook da TV Plan e live no Facebook da Band. Por lá, através dos comentários, vocês podem participar. Mas é isso, Stefano, estamos recebendo quem? Nos estúdios da Band nesta terça-feira. Rubão, nessa terça-feira especial, temos aqui ele que é professor da rede estadual e rede municipal de ensino. O currículo do homem é grande, hein? É gigante. É grande. A gente tentou falar aqui. Não dá tempo. Se a gente for falar, metade da entrevista já foi. Isso. Cleiton Correia, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa dialogar aí bem sobre esse tema que é tão importante. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Cleiton, olha, pra quem não sabe, né? Óbvio que o pessoal não ia saber, mas o Cleiton foi meu professor, cara, sabe quando? 2008, Coitado. 2009. Nossa. Né, lá no Pacheco, né? Formei o 9º ano com ele. Eu era um péssimo aluno. Você talvez não deve lembrar, mas eu realmente era um péssimo aluno. A gente fez aquele combinado aqui nos bastidores. Eu vou dizer que você era um aluno bacana, né? Era um bom aluno, tinha boas lembranças. Até porque o diretor tá ouvindo. Sim, dedicado. Isso aí. E olha, o Cleiton Correia, ele é professor de História, como você disse, nas redes municipal e estadual em Poços de Caldas. É especialista em História Contemporânea na PUC. É especialista em Planejamento, Implementação e Gestão de Educação à Distância na UFF, mestre e doutorando em Ciências Humanas na USP e vai, né? Nossa. Assim vai. E tem muito mais coisa, né, Cleiton? Sim, eu acho que tem algumas coisas, né? Porque eu sou bem engajado assim com a educação e gosto de estudar. Acho que é super importante a gente participar também em movimentos em defesa da escola pública. Então a gente vai acumulando algumas coisas, mas é da trajetória. Entendi. Olha, a gente estava em dúvida, sim, eu e o Stefano, sobre o jeito de falar, né? Qual que é o jeito correto? A palavra correta, né? É a abolição da escravidão ou a abolição da escravatura? Tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Em geral, se usa a abolição da escravatura mesmo. Assim, você vai pesquisar, você vai encontrar geralmente esse termo sendo utilizado. Mas pode dizer também a abolição da escravidão sem maiores problemas. Eu diria o seguinte, escravatura a gente está dizendo muito da prática, do ato de realizar a escravidão, né, de submeter uma pessoa aos domínios de outra de maneira que ela perca a sua liberdade. Quando a gente diz escravidão, a gente está falando de um sistema, de algo mais institucional. Mas tanto escravidão quanto escravatura pode ser utilizado, em geral aparece mais escravatura mesmo. Sim, foi até uma dúvida, a gente estava aqui de manhã, aí a gente foi conversar, olha, eu não sei se é escravidão, escravatura. Eu falei, será que eu falo o que no programa? Aí pintou a ideia, já foi a primeira pergunta que a gente combinou, né? Legal. Agora, professor, olha, eu tenho informação aqui, a abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, né, no dia 13 de maio de 1888, tanto que na próxima quinta-feira é feriado devido a essa data, né? Foi abolido nesse dia, em 1888, mas começou quando? Só uma pontuação, né? Na verdade, em Poços de Caldas não é feriado por conta da abolição da escravatura, e sim por conta da festa de São Benedito. É verdade. É claro que essas duas coisas dialogam, né? Porque a origem da festa e até hoje as manifestações que nós temos na festa são ligadas à cultura e à história dos negros. Mas o feriado, por lei municipal, é por conta de São Benedito, que não é, né, por conta da festa. Ele não é o padroeiro da cidade, mas é o santo mais popular aí do nosso município. E a festa mais popular também, né? Sim, que infelizmente, né, esse ano não teremos. Tem a nossa festinha. E aí o que você me perguntou quando teve início, né? Quando teve início, dá para saber? O processo ele é muito longo, ele é muito extenso. Na verdade, os especialistas que se debruçam mesmo sobre o tema até preferem utilizar abolições. Sim. E não no singular, não simplesmente a abolição. Porque o estado do Ceará, por exemplo, ele teve a sua abolição decretada legalmente 4 anos antes. Além disso, nós tínhamos negros e negras que eram alforriados. Tínhamos movimentos de resistência em que os negros conseguiam a sua liberdade por meio de fugas. Então, assim, seria melhor dizer abolições. O processo é longo, ele é extenso. A partir do momento que você tem
a prática da escravidão no Brasil colônia, você também tem resistências o tempo todo, de diferentes formas, que a gente pode até dialogar depois, mas a Lei Áurea é um ponto de culminância, né, eu diria, de várias lutas do movimento abolicionista, de várias ações, sejam elas de cunho mais institucional, por políticos e instituições mais tradicionais, ou das mais diferentes formas no cotidiano, pelas revoltas, pelas rebeliões. Certo. E, assim, uma pergunta que eu tenho, assim, eu queria saber qual é o Brasil realmente foi o último país no mundo a abolir a escravidão. E, assim, qual que é o reflexo disso, né? Porque 1800 é muito próximo da gente, né? Sim. Numa linha histórica, se a gente for ver, 1800 não faz tanto tempo assim. Como é que funciona isso? Tem esse reflexo? Então, essa questão de que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão não confere. Eu já ouvi isso também várias vezes, assim. E teria até que fazer uma pesquisa mais detalhada, né, no direito internacional para a gente ver em cada país como é que isso foi se dando. Eu lembro que a Tunísia, por exemplo, é um país que aboliu a escravidão depois. Alguns anos depois, não lembro agora exatamente qual ano. Mas na América, assim, né, o Brasil é o país assim, que mais insistiu em manter a escravidão até o último momento, até porque existia uma grande dependência da economia brasileira da mão de obra negra escravizada. Mas não é correto dizer que o Brasil foi o último país. Alguns autores dizem até assim, foi o último país do Ocidente, mas aí também cabe uma discussão que seria o Ocidente. Sim. Mas sem dúvidas nosso país foi um dos que mais lutou para manter, né, a instituição da escravidão. Inclusive, quando a abolição vem, né, com a Lei Áurea, muitos proprietários de terra, proprietários de escravos, vão se voltar contra o Império porque queriam que ela continuasse, porque queriam que tivesse indenizações e tal. Foi uma decisão, assim, polêmica na época, então, né? Não era um consenso, tinha divisão. Não foi motivo de alegria. Né? Não, foi. Pra quem era escravo, foi, né? Não, sim, para os negros escravizados, né? E aí a gente tem até, né, uma questão que eu acho que é relevante, assim, né? Que a gente não dizer os escravos, né? Sim. O movimento negro insiste muito nisso. Então não é que existiam os escravos. Existiam os negros e negras em condição de escravidão. Porque senão a gente cria, inclusive nos alunos, o estereótipo de que negro é igual a escravo. Sim, isso. Né? Sim. E isso é algo equivocado, até porque a escravidão ela existiu também em outros períodos da história, em outras partes do mundo, e ela não era condicionada à questão da cor de pele ou uma questão de origem. Se a gente pegar na antiguidade, por exemplo, a escravidão se dava basicamente por dois motivos. Dívidas, né? Dívidas, ou então porque era prisioneiro de guerra. No próprio continente africano, nós tivemos escravidão, mas era muito diferente do sistema que se organizou a partir da colonização no Brasil, no contexto do mercantilismo. Então, assim, foi motivo de alegria, sim, né? Mas foi motivo também de apreensão. Então, assim, muitos negros ficavam assim, olha, mas será que eu serei livre mesmo? Sim. Será que daqui a pouco não vão tentar me escravizar novamente? E nós tivemos ações de proprietários que mantiveram os negros trabalhando em suas fazendas como se fossem escravos. Quer dizer, mesmo que a lei determinasse que eles eram livres, a condição de trabalho e de vida não era de uma pessoa livre. Exato. E eu tenho algumas dúvidas sobre como era a forma que eles viviam na época, né? Estava até comentando com o Steph, o que eles recebiam por esse trabalho? Só alimentação e moradia? Nossa, essa é uma pergunta, assim, que move muitas pesquisas dos historiadores, né? Gente que passa a vida toda pesquisando sobre escravidão e que muitas vezes não consegue resolver exatamente, até porque existe uma carência de documentação, né? Pesquisar sobre os escravos, uma pessoa que vem de uma origem italiana, por exemplo, ela consegue mais facilmente saber, né, quem foram seus antepassados, qual era a sua família, a região de onde veio, como viveu, tinham documentos escritos sobre isso. No caso dos negros e negras em condição de escravidão, muitas vezes você não consegue encontrar isso, mas as pesquisas já avançaram muito. E eu digo o seguinte, olha, são muitas as situações, muitas as condições. Então você poderia ter um negro escravizado, ou grupos de negros escravizados, na região mineradora de Minas Gerais,
que tinham um determinado tipo de tratamento. Negros trabalhando na lavoura canavieira no Nordeste, que tinham uma outra situação. Por exemplo, negros que trabalhavam na mineração, em geral, recebiam alguma coisa. Um historiador e jornalista, Laurentino Gomes, que escreveu sobre isso, ele aponta, por exemplo, que era mais interessante você deixar que o escravo, o negro escravizado, ficasse com alguma quantia daquilo que ele encontrava, do que ele não ficar com nada. Porque senão ele vai tentar roubar, esconder de alguma forma, porque se ele conseguir vender, aquilo poderia significar a sua alforria. Então, assim, depende muito do local, depende muito da atividade. Até no Rio de Janeiro, da própria fazenda, né? Às vezes o escravo que trabalhava na lavoura tinha um tratamento, o que ficava na casa tinha outro tratamento, né? Sim, tinha outro tratamento. Os negros escravizados nas cidades tinham um tratamento diferente. Sim. Nós tínhamos, por exemplo, os escravos de ganho, que recebiam uma parcela daquilo que vendiam, né? E muitos negros conseguiram a sua liberdade dessa forma, juntando um dinheiro e depois conseguindo comprar a sua própria liberdade. Mas isso tinha que passar pelo crivo do seu senhor. Sem dúvida. Tinha alguma idade limite ali para as pessoas que estavam sendo escravizadas? Tipo, um exemplo, questão da aposentadoria. 65 anos, não trabalha mais. Tinha algo assim ou não? Não, na maior parte do tempo não, né? Assim, crianças, né, poderiam ser escravizadas, filhos de escravos. Que nós tivemos em Minas Gerais algo terrível, que foi lugares onde se colocavam negros para reprodução e para que eles tivessem, né, filhos, crianças que seriam escravizados. Então, assim, você está criando escravos, né, como se fossem animais. Assim. Então, é uma situação muito, muito, complicada mesmo. Mas desumana, né, é a palavra mais correta. Mas não tinha esse limite, né? Não tinha uma aposentadoria, não tinha esse limite. O que nós tivemos foi no final do período em que a escravidão ainda vigorou, no final do século XIX, duas leis que vão fazer mudanças nesse sentido. Então nós tivemos em 1871 a lei do ventre livre. Aí a partir dessa lei, todo filho de escravo que viesse a nascer seria livre a partir dos 8 anos de idade, mas isso dependeria também de um aval do seu senhor, né? E essa lei, na realidade, ela não foi muito colocada em prática, porque depois já veio a Lei Áurea. Como a criança ia ser livre também com 8 anos, fora longe dos pais ali, né? Justamente, vai ser, é muito fácil isso, né? Vai ser livre, né? As mulheres eram escravizadas mesmo grávidas? Sim, eram sim, e trabalhavam até o momento em que conseguissem, né? E depois de terem os seus filhos, teriam que trabalhar também. O seu filho já nascia ali como uma propriedade do senhor. Enfim, ele tinha essa possibilidade. A outra lei que eu estava dizendo, né, que eu iria dizer, é a lei de sexagenários. Essa é de 1885. E aí, a partir de o escravo que chegasse a 60 anos, né, que completasse 60 anos, o que não era algo muito comum para a expectativa de vida de um negro escravizado, aí ele seria liberto. Mas essa lei foi praticamente, em certa medida, até um benefício para certos proprietários poderem mandar embora aqueles que já não conseguiam render, trabalhar como antes. Já não tinham mais aquela eficiência, né? Vamos colocar assim. E, professor, uma pergunta que eu tenho sobre a falta de planejamento na abolição, né? Ali a gente vê, beleza, abolimos a escravidão. E agora? O que fazer? Porque foi assim, ok, estamos livres, mas não temos uma casa, não temos um trabalho, não temos onde morar, os italianos, os estrangeiros estão chegando para ocupar os nossos postos de trabalho. Isso é uma verdade? Assim, aconteceu isso mesmo? Isso é um reflexo, inclusive, até hoje, né, na nossa sociedade, dessa falta de planejamento ali, né? Claro, não, sua colocação é excelente, né? Porque, assim, o final do século XIX é um período de transição para o Brasil, né? É um período de transição da sua economia. Quer dizer, uma economia que ainda vinha com muitas heranças do período colonial e que precisava de uma modernização para entrar na era do capitalismo industrial. E o capitalismo industrial vai exigir mão de obra assalariada. Até porque mão de obra assalariada tem a possibilidade de consumir e você até é menos responsável pela mão de obra.
né? A gente pode trazer para os dias atuais e depois falar de uberização, né? Essa coisa da desregulamentação do trabalho que coloca o trabalhador numa condição muito, muito incerta, né? Isso não quer dizer, obviamente, que ser escravizado era uma maravilha, porque você tinha ali a segurança que você seria um escravo. Não se trata disso. Sim. Mas como você colocou, ok, você vai ser livre a partir de agora, né? A Lei Áurea foi assinada, mas sem condições de moradia, sem condições de educação. E com teorias racistas que vão reforçar que o negro é ineficiente, fica muito difícil de entrar numa economia de mercado concorrendo com os europeus, que serão aceitos por conta da sua cor de pele, por conta da sua origem, e que eram tidos como mais eficientes, como mais capazes e até como a salvação do Brasil, como dizia lá a teoria do branqueamento, né, que vai afirmar que quanto mais branca for a população, melhor ela seria. Então, realmente é uma situação muito complicada. Não dá para dizer assim, né? Vai ser livre, dê os seus pulos, se vire, agora é com você. Não, você precisaria ter todo um conjunto de políticas públicas de inserção do negro, e elas não existiram. Até não existiram mesmo, porque a gente assim sabe de histórias que os italianos, os japoneses que chegaram aqui tinham todo um aparato, né? Tinham lá, não, você vai receber sua terrinha, você vai produzir aqui e tal, e os negros, tanto que a formação das favelas começa aí, né? Tipo, foi aonde o crescimento populacional ali deu um boom e temos os problemas que temos hoje, né? Eu tenho uma pergunta a fazer. Quando eu assistia novelas, filmes e séries sobre este tema, né, a gente via algumas cenas, né, de agressão, né? O pessoal ficava, qual que é o nome lá? Tipo, a madeira amarrava lá e o pessoal ficava dando chicotada. Qual a situação que levava a aquilo? Então, a gente precisa entender que a situação dos negros e negras escravizados era uma situação de... Eles foram reduzidos à condição de uma mercadoria, né? E se você tem uma mercadoria, você faz com ela aquilo que você bem entende. Era basicamente esse o raciocínio. Mas é claro que um escravo custava, né? Ele custava caro. Tem historiadores que fazem uma estimativa de que um escravo em geral, né? Isso vai depender muito do período, mas se você adquiria um escravo, ele demorava cerca de 5 anos para começar a dar o retorno. Mas se ele vivesse 20 anos, ele teria 15 anos de lucro, né? Então, assim, você açoitar um escravo até a morte de uma maneira banal, né, não faz muito sentido, porque você vai estar perdendo aquela mercadoria que você adquiriu. Mas, por outro lado, os castigos físicos, né, os açoites, ser acorrentado, ser privado de comida, eram sim estratégias usadas assim cotidianamente pelos senhores, até para passar para os outros escravos a mensagem que olha, se você me desobedecer, se você fugir, se você não trabalhar do jeito que eu quero, né, na intensidade que eu quero, é isso aqui que pode acontecer com você. E é por isso que a gente diz que eu acho que é algo muito importante, né, de compartilhar com quem estiver nos ouvindo, assim. A escravidão, ela não desumaniza somente a pessoa escravizada. Ela desumaniza também aquele que escraviza. Porque a forma como a pessoa é afetada por também cometer aquela violência interfere em quem ela é. Então, de certa forma, ela também se desumaniza. Assim como acontece com o caso da tortura, né? O torturador é desumanizado, né? O torturador, eu digo em outros momentos, né? O torturado, ele é desumanizado, o torturador também. Então, isso acontecia assim, né? Como os filmes mostram, como as séries mostram. É claro que, às vezes, as produções televisivas, né? Elas, pro cinema, elas acabam enfatizando muito esse aspecto, que choque, que comove, e a galera também gosta de ver sangue, né? Isso é impressionante. E outros aspectos não são relevantes, mas isso acontecia, infelizmente. Cara, deu raiva. O bicho pega. Deu muita raiva. Eu tenho mais uma pergunta. A gente fala sobre a abolição, realmente.
Todos sabemos que aconteceu, tá assinadinha lá, guardadinha. Mas isso não é um reflexo, assim, a gente tem escravidão hoje em dia, né? A gente tem pessoas que estão em regimes análogos à escravidão nos dias de hoje, assim, não, tirando, né, falo assim, no trabalho mesmo, né, na questão de ser privada de liberdade para trabalhar. Isso acontece hoje em dia ainda? Isso é uma realidade? Acontece. A escravidão continua, né? Nós já tivemos aqui em Poços de Caldas estabelecimentos que as pessoas iam, né? É verdade. No final de semana, lugar bonito, Sim. Comida bacana, né? Motorista para estacionar ali o seu carro, tirava foto e tal. E, na verdade, as autoridades foram descobrir que ali se tratava de uma rede muito obscura e em que as pessoas estavam numa situação análoga à escravidão. Então, assim, você tem total razão. A escravidão está longe de ser simplesmente coisa do passado, né? E o Brasil tem vários problemas em relação a isso, de não ter feito uma reflexão mais adequada sobre isso, né? E tem autores que buscam fazer isso. Um deles atualmente é o G.C. Souza, um sociólogo que eu gosto bastante, que ele fala assim, olha, você não vai conseguir entender a história do Brasil se não entender esse passado escravocrata e as heranças infelizes deixadas por conta dessa forma de abolição e de exclusão dos negros e das negras. Eu acho muito interessante que o Hugo falou, né? Falou assim, eu senti raiva, ainda bem. Sim, isso ainda bem, mesmo, porque, né? Ainda bem, Hugo, né? Sinal que as aulas de história minhas e de outros professores... É lamentável ver como tem muitos casos de racismo ainda. Eu acho que se o pessoal parasse, talvez só para ver essa entrevista sua aqui, mudaria um pouco do pensamento. Eu gostaria que sim, mas uma das heranças da escravidão é justamente a indiferença, né? Eu acho que a forma como os brasileiros se comportam muitas vezes diante de casos de violência, de exclusão, de sofrimentos, que a gente vê agora no período da pandemia, tem a ver com o nosso passado escravocrata. Quer dizer, nós carregamos heranças muito profundas, passadas de uma geração para outra, que impactam no nosso comportamento cotidiano. E isso tem a ver, sim, com as heranças da escravidão. Então, eu concordo com o Gessé e com outros autores que dizem, olha, sem entender a escravidão no Brasil e os profundos impactos desse processo, a gente não consegue compreender exatamente quem nós somos e o que nós precisamos fazer para avançar enquanto sociedade. E onde precisa mudar, né? O que precisa atacar. Na verdade, ali já existem algumas teorias, né? Eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu acredito que a gente tem a solução. Mas o senhor acha que a gente está no caminho que vai mudar mesmo? Ou o que a gente vê, o movimento do Black Lives Matter e outros movimentos crescendo aí no mundo, né? E principalmente depois da morte do George Floyd. O senhor acha que tem ali essa solução, tem esse caminho? Eu acho que nós já avançamos muito, né? Isso é preciso dizer também, né? Que nós já tivemos muitas conquistas, as coisas não são exatamente dadas, né? Existem pessoas que ainda acreditam que a escravidão pela princesa Isabel foi alguma coisa dada, a gente tem monarquista no Brasil ainda. Não, e nós temos monarquistas que... Nós tivemos recentemente um monarquista que veio a Poços de Caldas, né, num evento importante para a nossa cidade, foi aplaudido, dizendo barbaridades, né? Eu conheço, né, professor de história monarquista que Poços de Caldas Poços é um caso à parte, né? É um detalhe especial. Poços oferece muitos elementos para a gente debater os nossos problemas, né? Seja em relação às desigualdades, seja em relação a pensamentos assim ultraconservadores, né? Que são manifestados inclusive em locais públicos como uma Câmara de Vereadores, e que deveriam realmente ter feito parte do nosso passado. Então, assim, mas nós avançamos muito, e nós avançamos pela luta dos negros, das negras, de forma organizada. O movimento negro no Brasil, ele tem uma longa trajetória, né? Quem assistiu o filme do Emicida, que está disponível na Netflix, né, sabe muito bem disso, assim, como é que ele busca remontar essa história do movimento negro e das contribuições do negro, não só na música, mas em vários outros setores, mas ainda há muito que ser feito, né? O caso do Black Lives Matter nos Estados Unidos, ele é bem importante, ele é impactante, né? Tem sido muito impactante. Agora, acho que no Brasil a gente ainda precisa
reconhecer de fato o racismo existente, as desigualdades existentes, parar com negacionismos, inclusive em relação a isso, porque só a partir do momento em que a gente só consegue resolver algo quando a gente identifica quais são os problemas. Sim. Então é a partir de colocar as coisas às claras, colocar sobre a mesa, fazer os debates que precisam ser feitos, é que nós podemos, então, tomar as medidas que são necessárias. Eu acho que é justamente isso que aconteceu aqui, né? De provocar essa raiva, que nem o Hugo falou, de pegar vamos colocar numa palavra atual, nesse ranço, pegar isso e transformar esse ódio em um conhecimento, e justamente, como o senhor falou, né? De organização, de movimentos e tudo mais. Eu vou ter que cortar o assunto, infelizmente. Então, exatamente isso que eu ia falar. O nosso bate-papo, né? Eu tenho certeza que este tema, né, dá pra conversar o dia inteiro sobre. Mas é isso, professor. Deixe seu contato aí, sei lá, não sei se você tem rede social. O pessoal às vezes quer mandar uma pergunta. Professor, tava ouvindo hoje lá o programa, queria perguntar sobre isso, sobre tal lei que criou. Fala pra gente aí. Sim, eu tenho os contatos sim, né, no Facebook, Cleiton Correia, me encontra fácil assim, no Instagram também, né, faço parte do Coletivo Educação, que é um movimento que luta muito pela educação pública aqui em Poços de Caldas, e aí também podem seguir as páginas do Coletivo Educação, até porque se a gente consegue ter uma educação pública de melhor qualidade, a gente consegue também dialogar com os problemas e com as soluções para a gente lidar com essas dificuldades que vêm do período escravocrata e que ainda permanecem na nossa sociedade racista. Para fechar, eu diria o seguinte, né, a gente precisa... tem um autor importante que eu li recentemente, o Achille Mbembe, e que ele diz assim, olha, a gente precisamos ficar muito atentos, porque a lógica da escravidão, que durante muito tempo prevaleceu para os negros, pode se tornar aquilo que impera para todo mundo, com essas dissoluções do trabalho, com esse desemprego, com essas desregulamentações, com essa ideia de que agora todo mundo tem que ser empreendedor, ganhar o seu dinheiro, resolver o seu próprio problema. Daqui a pouco nós podemos implorar para termos senhores, porque a realidade da escravidão pode se tornar a razão do mundo. É isso que ele diz, de uma outra forma, mesmo que de uma forma mais encoberta e mais sofisticada. Então eu diria que a gente precisa manter sempre a atenção, sempre fazer o raciocínio do desconfiado, tentar avançar como você colocou e não nos deixarmos levar por ideologias que encobrem os reais problemas brasileiros. Não achar que tá tudo bem, né? Não chegamos lá ainda, Hugão. Não chegamos. Esperamos um dia chegar. Quem sabe? É isso aí. Hoje nós recebemos a fera, professor Cleiton Correia. Eu tenho um recado. Eu posso dar um recado rapidinho? Pode dar um recado, mano. O Cassiano, ele mesmo, mandou um beijo pro senhor, professor. Ele tá aqui, fala pro Cleiton que eu mandei um beijo pra ele. Manda outro, Cassiano, turma do Hugo, a galera do Pacheco, saudades, era uma turma boa. Mano, não tem gente que tá ouvindo aí, Alex Vino, o Leonardo José, a galera que, talvez você não lembre, mas a galera que fazia muita bagunça. Não, eu lembro, a galera que faz bagunça a gente lembra, né? Impressionante. A turminha quando junta ali, você sabe que dá problema. Você que é nerd, estudou com o Cleiton e nem sabe quem é você, velho. Não, geralmente a gente lembra dos nerds e dos bagunceiros. É isso, Stefano, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, a gente volta amanhã. Que é isso, cara, eu que agradeço. O programa top de hoje, tô muito feliz, muito obrigado. Um abraço pra todo mundo que ficou com a gente até agora, um beijo. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, gente, valeu!